Uma boa noite a todos, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo por esses momentos que os nossos pensamentos sejam iluminados, que cada coração aflito seja consolado e que cada irmão necessitado seja também esclarecido, amparado neste momento por Deus, por Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Falaremos hoje um pouco sobre a renovação espiritual que é tão necessária para nós, nesses momentos que passamos da pandemia. Muito tem se falado sobre isso, e no intuito de nos dar aí o guia correto, o caminho adequado para seguirmos. Utilizaremos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Neste capítulo, no item 6, temos uma mensagem do Evangelho, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: Pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. No item 7, também uma outra passagem do Evangelho de Mateus e também de Lucas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A palavra utilizada nesses dois itens, a palavra utilizada observa, sobre os ensinamentos do Cristo, é a prática, Todos aqueles que ouvem as palavras, conhecem as palavras, mas não as praticam. Então, a palavra que ele utilizou aqui no Evangelho, observa, é no sentido de praticar. Então, duas situações: aquele que pratica tem suas bases sólidas, e aquele apenas que menciona as palavras, mas não, conhece as palavras, mas não as pratica, tem a sua base ali construída sobre areia, e qualquer dificuldade, qualquer intempérie ali da vida pode derrubar esses conceitos, e a casa, como é o exemplo aqui, a casa rui, a casa cai, E no item 9 tem um complemento, olha: Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor, quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção, e ao mesmo tempo sacrificam ao altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? É uma pergunta, Será que esses que somente dizem Senhor, Senhor, chama de mestre,
Será que todos esses são cristãos também? Aí ele continua aqui a resposta. São seus discípulos. Não, aliás, uma outra pergunta. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Agora sim a resposta. Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Que maravilha isso, né? Se todos aqui, como ele diz, né, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas palavras de Jesus e se praticarem, né, principalmente isso, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. É um sonho da humanidade de que isso seja praticado um dia aqui na Terra. Toda essa prática do amor, da caridade, do trabalho da caridade, né, dita por Jesus. E muitos falam que nessa pandemia que vivemos, após essa pandemia, muita coisa mudará. Mudará desde que nós também mudemos, né? Porque a pandemia em si, ela não trará por ela mesma a mudança sem haver o esforço do espírito, sem haver ali a conscientização do espírito dessa mudança, da necessidade da mudança e principalmente o trabalho em direção dessa mudança, né? Podemos passar as dificuldades aí da pandemia e sermos os mesmos que éramos antes, sem nada modificar, ou até pode acontecer coisas piores, ficarmos revoltados pelas dificuldades momentâneas que estamos passando. Isso gera em alguns ali mais dificuldades até do que tinham antes. Então não tenhamos a ilusão de que simplesmente após a dificuldade o espírito se modifica simplesmente sem nenhum esforço. O esforço tem que acontecer, tem que existir de cada um, para que a lição seja dada. A lição está sendo apresentada a todos nós, mas para que ela seja
entendida e praticada, cada um tem que se conscientizar e colocar em prática a mudança íntima no seu espírito, para que seja melhor, para que ela traga mesmo, para que essa dificuldade nos traga a melhoria, a evolução que tanto nos dita que pode acontecer, né? Para complementar esse texto, tem um outro texto do livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. No seu capítulo 7º, o capítulo é intitulado Tudo Novo. Existe uma passagem, a segunda epístola aos Coríntios, de Paulo, dizendo assim, no seu capítulo 5º, versículo 17: Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí vem o texto, né? Vem a mensagem de Emmanuel. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Aqui ele fala muito do entendimento, né, dos próprios ensinamentos do Cristo, entender o que cada um significa e, principalmente, colocar em prática, colocar na nossa com o nosso ideal para a nossa modificação. A tolerância, a paciência, como ele é citado aqui, é uma decisão que nós temos que tomar para nos modificar. Novamente ele fala de renovação, ele fala de elevação de pensamento, elevação de sentimento, né, para melhor, para que possamos superar as dificuldades que ainda trazemos. Então, não basta, como diz o Evangelho, né, dizer Senhor, Senhor, né, eu sou cristão, sei eu não pratico, somente eu sei decoradamente ali algumas frases do Evangelho. Se eu muitas vezes tento justificar os meus erros com interpretações equivocadas do Evangelho, então usando até o nome de Jesus para algumas dificuldades, e achar que com isso estarei praticando ali o cristianismo, ou sendo ali justificando as minhas más atitudes ainda. É uma renovação, sempre é dito isso para nós, né? Todas as dificuldades, todas as fases difíceis em que a humanidade passa, a finalidade é renovar,
mas renovar individualmente cada um, porque senão continuaremos sendo o homem velho, o espírito ali resistente à mudança, imaturo, ignorante, sem colocarmos isso em prática. Então, tenhamos aí essa reflexão desses temas que possa nos trazer essa renovação tão necessária para nós e nos confortar, nos consolar, né? E abrindo esse horizonte imenso, infinito que temos pela frente de melhorias e de progresso. Que Deus nos abençoe, que Jesus possa estar sempre conosco. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Boa noite a todos vocês. Nesta noite, nós vamos narrar episódios da vida de um espírito reencarnado na época do Cristo. Seguidora fiel de seus ensinamentos, ela muito pode nos acrescentar no conhecimento da trajetória que todos nós devemos seguir e um dia atingir. Seu nome, Joana de Cusa. E esse relato encontra-se no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Então vamos à narrativa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então, naquela época, não haviam sobrenomes e as pessoas elas eram identificadas por parentescos que tinham ou locais onde viviam. Então, Jesus de Nazaré, ele era identificado pelo local, Nazaré. Maria de Magdala, a mesma coisa, também identificada pela região, ela era de Magdala. E Joana de Cusa, quer dizer, Joana, ela era casada com Cusa, conhecido como um alto funcionário de Herodes naquela época. Então, prosseguindo. Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, ele repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo,
começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgas acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, ela as transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e também de amor. Joana de Cus experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Desde esse dia, memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus.
como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada no poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe! Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou seu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhes retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura,
os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam, abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Bom, esse espírito, Joana de Cusa, já devem ter ouvido falar pelo próprio médium Divaldo Pereira Franco. Ela foi uma das encarnações do espírito Joana de Ângeles, que na atualidade acompanha parte de seu trabalho mediúnico. Escreveu, através do médium Divaldo, uma série psicológica com diversas obras que lhe explicam, à luz da doutrina espírita, a diversidade dos comportamentos humanos, suas reações, seus traumas, aspectos esses já estudados e que definiram teorias como as de Jung, Freud, entre outros. Também, por informações de Divaldo, ela fez parte da pleiade do Espírito da Verdade na Terceira Revelação, contribuindo na autoria de 2 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência e também na passagem dar-se-á aquele que tem. Nas 2 passagens ela é identificada como um espírito amigo. Esse espírito nobre também passou pela Terra em outras encarnações importantes que poderemos estudar em outro momento. Em sua encarnação como Joana de Cusa, lá atrás, na época de Jesus encarnado, ela já conseguiu seguir os ensinamentos do Mestre sobre a verdadeira família que temos, que é a família espiritual. As passagens de Jesus
Nos evangelhos de Mateus e Marcos já diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que seria o parentesco corporal versus o parentesco espiritual. Joana de Cusa conseguiu naquele momento decisivo e apesar da dor, optar pela família espiritual, compreendendo desde lá atrás as lições do Mestre, as lições do Evangelho. Muito temos ainda que caminhar e certamente iremos conseguir com nossa fé esclarecida pelos estudos, o tempo e também por esses exemplos que nos chegam. Vamos então agradecer por mais esse esclarecimento e rogar ao Pai agirmos com discernimento em todas as situações que se apresentem em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.